vocês terem vindo e estar aqui conosco, cultuando o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu tenho alguns recadinhos antes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Gostaria muito de pedir a continuidade de cada um de vocês para continuar orando em prol desse ministério, orando por essa congregação, orando pelas pessoas que aqui congregam, orando pelos visitantes, orando por aqueles que nos assistem em qualquer parte do Brasil e do mundo, orando ali pelos seus vizinhos ali na sua rua onde você mora, orando pelo bairro que você mora, orando por essa cidade, todas as governanças existentes aqui, mas mais do que tudo, orando para que você entenda que você da parte de Deus foi chamado para ser o que Ele diz que você é. Amém? E com isso, irmãos, eu quero trazer aqui uns recadinhos para vocês, dizendo que quem estava aqui no dia 21 de dezembro de 2025 deve ter ouvido quando eu disse que até 2030 cada bairro de Pirapora nasceria um GC. Alguém se lembra disso? Porque, irmãos, eu quero que vocês nunca esqueçam do que eu vou dizer. Uma igreja, ela não abre, mas ela nasce. Amém, queridos? Ela nasce. E para nascer, basta que nós nos coloquemos à disposição de Deus. E nós estamos orando aqui por essa cidade, para que em cada bairro nasça de fato um GC. E o que é GC? É um grupo de crescimento cujo objetivo é aprender a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus, é orar ali com os irmãos e crescer na graça do conhecimento. O GC nada mais é do que a gente estar ali junto, uma vez na semana, por 1h30, ali em união, em unidade, em comunhão e no relacionamento saudável. Assim, nós podemos chegar aonde o Senhor quer alcançar. E eu tenho certeza que na vida de vocês tem pessoas que vocês desejam que sejam alcançadas. E o GC pode ser um meio para que essas pessoas sejam alcançadas. Por isso, eu quero aqui também anunciar que diante dessa proposta do GC para esta cidade, aqui em Pirapora nós já temos, aqui no bairro Santos Dumont, o GC aqui toda quinta-feira. Amém? Amém? Agora nós temos também o GC lá no bairro Cícero Passos. Amém? Amém? E agora, meu irmão, começou ontem o GC lá na Cidade de Arte. Amém? Então todo o GC de jovens agora está indo para lá, para a Cidade de Arte. Ontem nós até tivemos uma visita da irmã Lourdes, ou Lúcia, Lourdes, que esteve lá conosco, da Assembleia de Deus, para estar ali junto com a gente. E qual é a proposta do GC? É a gente estar em unidade, indiferente da denominação que cada um tem. Porque nós somos o povo de Deus. Amém? E nós estamos aqui exatamente para isso. E estamos orando, irmãos, para que também nasça um GC do bairro industrial e também do bairro Porto Belo. Estamos orando. E a nossa oração é para que todo o bairro de Pirapora tenha um GC. Para que ninguém fique de fora do plano do Senhor. Mas não é só sobre esses dois bairros que eu estou orando, que nós aqui estamos orando. Eu quero saber se aqui os intercessores e as intercessoras estão aqui nessa noite. Cadê os intercessores e as intercessoras? Continue orando por bairros, porque é o Senhor quem vai fazer nascer o GC daquele bairro que a gente também almeja. Por isso, Deus quer usar cada um de nós. Permita ser usado por Deus em nome de Jesus. Eu disse aqui que essa igreja, e é bom que todos saibam, e eu vou estar sempre repetindo até que todos fiquem com esse total entendimento, que essa igreja, irmãos, ela nasceu para salvar uma alma. Alguém se lembra disso? Amém. Essa igreja nasceu para salvar uma alma. Hoje, ela se expande para salvar vidas. E nós temos ouvido aí pessoas relatando de testemunhos de transformações que o Senhor tem feito. E glória a Deus por isso. Nós chegamos, irmãos, como todos bem sabem, ali naquele país que nós não tínhamos visibilidade dele. E chegamos ali na Alemanha, com 27 pessoas já. E dessas 27, eu não sei se eu já anunciei, mas hoje eu trago de volta. Dessas 27, 7 pessoas já estão com o GC nascendo na Croácia. Amém? Você
Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão ali começando daqueles 27, vamos chamar de uma decomposição para formar mais 7. E o nome de Jesus está sendo levado. Não é nem a aliança eterna, não, é o nome de Jesus. O nosso desejo é que o nome de Jesus, que Jesus seja apresentado e que as pessoas conheçam esse Jesus que eu e você hoje conhecemos e nós servimos. Porque é Ele, o autor de toda boa obra na vida daqueles que creem. A aliança eterna é só o nome dele é nacional. Mas é Jesus que tem que chegar na vida de cada um. E se você tem esse desejo na sua casa de ter um GC, procure a irmã Nilde, converse com ela para que a gente possa dali estar entendendo, orando e assim nascer em GC, para que a gente possa aprender e estudar a palavra de Deus. Sábado nós também ouvimos pessoas contando da vontade de conhecer a Deus como realmente ele precisa ser conhecido. Porque tem muita gente que ainda não conhece o Jesus do poder que ele é. Apenas Jesus naquilo que ele faz. E olha, irmãos, eu quero que todos vocês saibam que Jesus, ele já fez. Fala com o irmão do seu lado aí. Meu irmão, Jesus já fez. Mas se você crê, ainda pode fazer muito mais. Bem, pega aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Rapidinho aqui, pedir a igreja para estar orando pela vida da Iris, né? Porque o pai dela está internado, hoje a gente conversa no que ela está, e hoje ela pediu mesmo, literalmente, para Deus levar o pai dela, sabe? Ai, não estou aguentando mais, não foi desse jeito. Então, assim, Iris é aqui a responsável de GC Interlândia. O pai dela está doente, segundo os médicos, ela não tem mais jeito, e vamos estar orando. Amém? Glória a Deus. Que a vontade do Senhor seja feita ali. Amém? Mas antes disso também, nós vamos estar orando antes da palavra. Eu quero também dizer para os irmãos, e acompanhem nos grupos, que a nossa retomada da construção já iniciou. Amém, queridos? Acompanhe lá que nós vamos estar postando. E eu quero aqui chamar aqui a atenção de todos vocês que continuem orando em prol dessa construção. Tá? Então já chegou tijolos, já chegou areia, brita, daqui a pouco vai chegar cimento. As pessoas se voluntariando para ajudar. Na quinta-feira no GC aqui, 2 pedreiros se colocaram à disposição para poder fazer a contribuição da parte deles com a mão de obra. E isso tudo, meu irmão, é a vontade. Foi o que nós aqui hoje cantamos ao Senhor. Então aprove ao Senhor, que o Senhor está exatamente provendo. E na vida de vocês, eu quero dizer que o Senhor vai continuar provendo, porque é através das orações de cada um de vocês que Deus está movendo lá. Em breve, em nome de Jesus, nós teremos um novo tempo para ali estar exatamente recebendo mais pessoas para cuidar dessas pessoas em nome de Jesus. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: você é um agente de milagres. Amém? Vamos estar orando aqui pelo pai da Isa. Alguém sabe o nome dele? Osvaldo, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar orando aqui pela vida do Osvaldo. Para quem não conhece, a irmã Iris e o seu esposo Wagner são os líderes que estão ali em Uberlândia cuidando daquele GC e agora também cuidando ali do pai numa situação delicada. Só o Senhor pode entrar com providência. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agora apresentamos a vida, Senhor, do seu Osvaldo, que se encontra, Pai, em estado, Senhor, de saúde, onde os médicos já decretaram uma sentença, onde a família já está sendo chamada, Senhor, para uma despedida. Pai, nós cremos, ó Deus, que da vontade do Senhor, cumpre o teu querer e o teu efetuar. Mas ainda enquanto a vida, Senhor, nós cremos que há esperança. Nós sabemos que o Senhor é Deus, Pai, que pode mudar toda uma história. E ainda, Senhor, apresentamos diante de Ti, que enquanto o Senhor ainda nele está cuidando de todo o processo, nós agora pedimos, ó Pai, pelas famílias e familiares dele, que sejam agora consolados, Senhor, pelo Espírito Santo. Que dê força nessa hora para lidar, ó Deus, com o diagnóstico dado, com o quadro ali instalado, com a condição ali dada, Senhor, e até mesmo o sentimento, Pai, de perda, aonde já paira na mente de alguns. Pai, nós queremos que o Espírito Santo de Deus, que é consolador e também confortador, que ele venha trazer o conforto, o alívio, Pai, ali na mente de cada um deles. E
e que toda a família, Senhor, da Iris, Pai, todos os familiares sejam, ó Deus, ali, acolhidos pelo Senhor, ó Pai, que se recebam um alento do Senhor e que no nome de Jesus sejam consolados pelo Senhor. Se for o momento, Pai, da partida do Senhor Osvaldo, que ele tenha, Senhor, a plena convicção da verdade falada, anunciada e o apelo feito. E assim, Deus, que ele venha não só descansar, mas herdar a graça da glória que há só no Senhor. Por isso, Pai, aqui é a nossa oração, e que no nome de Jesus, o Senhor venha fazer o querer e o efetuar que é do Senhor. E se tiver alguém no nosso meio, Pai, enfermo, com a enfermidade da qual precisa de uma intervenção divina, nós aqui pedimos ao Senhor, venha de encontro e traga, Senhor, o renovo, a cura, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão nos hospitais aguardando, Senhor, uma cura, um transplante, seja o que for, Pai, em nome do Senhor, envia anjos de Ti, ó Deus, para lhe dar todo o suporte e manifestar a cura, Senhor, para que haja testemunho, em nome de Jesus. E nós que estamos aqui saudáveis pelo Senhor, pela graça que o Senhor nos concede de ter essa vida, pelo ar que respiramos, que ainda é do Senhor, que possamos ter um pleno entendimento que se não for o Senhor, nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Mas nós vamos declarar, Pai, que nós somos do Senhor. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Nós aqui, Pai, toda a nossa casa, servimos ao Senhor. E aqueles que ainda não Te conhecem, conhecerão, porque a palavra do Evangelho alcançará teu coração, e aquela vida será transformada, liberta e salva, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E essa igreja diz: amém. Pega a sua Bíblia, meu irmão, levante ela o mais alto que você puder, e vamos declarar aqui essa verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje, pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, conceda, Senhor, ao pregador dessa noite sabedoria e graça, Pai, para trazer a Tua palavra. E que em nenhum momento seja eu, mas em todos os momentos seja o Senhor. Nós aqui declaramos que a nossa mente está alerta e o nosso coração está receptivo. Permita, Senhor, receber este Evangelho de bom grado, Pai, aonde o Senhor tem aqui para nos ensinar, para nos exortar, para o Senhor nos trazer aqui admoestações para o nosso crescimento, porque sabemos que tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Por isso, Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo numa direção de Deus que se chama Ano da Colheita. E nós estamos aqui sempre reforçando de que o ano da colheita, Deus tem bênçãos já liberadas. E essas bênçãos é para quem? Então você pode declarar nessa noite: o ano da colheita, Deus tem liberado. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, nesse ano da colheita, Deus tem bênçãos liberadas. Irmãos, e só quem pode nos abençoar é aquele que tem a bênção como forma de dar ao Senhor. Porque nós falamos e aqui vivemos que Deus, Ele é bom. Se é uma coisa que Ele faz na sua bondade, é nos abençoar, porque Ele gosta de fazer isso. Então, quando a gente diz que as bênçãos estão liberadas, nós precisamos entender que temos que tomar posse delas. Porque essas bênçãos liberadas eram para quem é de Deus. Eu quero saber se nessa noite tem aqui homens e mulheres. Porque essas bênçãos é para você, meu irmão, é para nós. Essas bênçãos é para o povo de Deus. Essas bênçãos é para o qual o Senhor tem um grande amor, uma grande aliança. E como prova dessa aliança, o que Deus quer fazer? Ele quer nos abençoar.
Mas nós precisamos entender que da parte de Deus nós temos que nos afirmar quem somos. Porque Deus a todo momento se revela quem Ele é. Em nenhum momento Deus vai deixar que qualquer um de nós fiquemos com dúvida acerca do que Ele é. Mas há momentos em que Deus fica com dúvida acerca do que nós somos. Porque nem sempre a gente revela para Deus a identidade que nós somos. E hoje eu quero falar com vocês sobre identidade. Até um tempo atrás nós falávamos sobre a identidade da igreja, cujos pilares são 3. Alguém se lembra? Ser uma igreja de oração, ser uma igreja de testemunho, ser uma igreja de servir. E nesse terceiro pilar de servir, nós somos uma igreja pronta para servir. E o que mais? Pequena para se importar. Tudo isso é o pilar da igreja. É a identidade da congregação que aqui a gente faz parte. Nessa congregação, a gente também tem o GC. Por quê? Porque nós somos uma igreja formada em GC. Nós somos uma igreja que se reúne em GC para crescer na graça e nesse conhecimento. E no GC nós temos 5 pilares. Qual é o primeiro pilar? Pessoa certa no lugar certo. E qual é o segundo? Ritmo equilibrado. Qual é o terceiro? A consciência do nosso. E qual é o quarto? Cultura da graça. E qual é o quinto? Então, se eu sei todos esses princípios que mostram qual é a igreja que eu faço parte, agora eu preciso saber o que eu sou em tudo isso. E essa identidade é o que nós hoje vamos aprender da parte de Deus. E permita, irmãos, que o seu coração esteja aberto para poder receber dessa palavra. Porque se essa palavra você a receber, é essa palavra que tem bênçãos para você. Amém, queridos? Não olhem para o pregador, mas olhem para o autor da palavra. Não julguem o pregador, mas aceitem as palavras desse pregador que é Jesus Cristo. Por isso, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, para a gente começar no livro de Salmos e o número 119. Salmos e o número 119. Salmos de número 119. E no versículo de número 119, nós vamos ler a partir dos versículos de número 10, 11 e 12. Então, no verso de número 10 diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra aonde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Olha o 12. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Olha o 13, que eu não havia falado, mas vamos jogar aqui também. Com os meus lábios declarei todos os seus juízos através da sua boca. Mais uma vez, com os meus lábios declarei todos os juízos da boca. Mas eu quero voltar com vocês no verso de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meu irmão, o que está no seu coração aqui nessa noite? A palavra do Senhor ela tem que estar aí enraizada, para que ela possa dar a você a condição de você não pecar contra o Senhor, desprezando essa palavra que tem que estar aí sólida, enraizada, estruturada. Porque quando nós entendemos que a palavra do Senhor, que ela é dele, mas em nós ela foi dada, nós temos que esconder essa palavra em um lugar. Esse lugar não é qualquer lugar. Esse lugar é só onde o Senhor sonda como está. E esse lugar chama-se coração. Então, quando o salmista está dizendo aqui, escondi a tua palavra no meu coração, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, ela tem uma justificativa. E eu quero saber de vocês se a palavra do Senhor no coração de vocês também tem propósito, também tem justificativa, também tem sentido. Porque se ela não tiver sentido, meu irmão, nós estamos pecando.
Porque a palavra do Senhor, quando ela vem, não é só para escutar, é para poder também guardar. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, a palavra que você escuta é para também guardar. Não é só ouvir, gente. Vamos até parar, e aqui não fica para nós, vale para todos, até os que estão fora daqui, e você que me assiste em casa, que nós não sejamos só ouvintes da palavra, mas que possamos ser praticantes da palavra. Porque quando a gente pratica a palavra, Deus se agrada da nossa obediência, porque nós estamos fazendo por Ele, cuja palavra é dele, e essa palavra nos foi dada. E se essa palavra nos foi dada, eu quero mais uma vez perguntar a vocês, onde ela está guardada aí dentro? Aí dentro de você, aonde que essa palavra está guardada? Se essa palavra está guardada dentro do seu coração, ela está substituindo o que não é de Deus no seu coração? Se alguém tem mágoa, ódio, rancor, ira, ou até mesmo pecado, ou até mesmo desentendimento, ou até mesmo tristeza, essa palavra tem que substituir tudo isso. Ela tem que chegar lá no seu coração, onde vai falar, dá licença, porque eu vou preencher naquilo que te completa. Porque a palavra do Senhor é que nos completa, meu irmão. E quando essa palavra nos completa, ela dá sentido ao que nós precisamos ser. E nessa noite nós precisamos ser o que Deus diz que nós somos. Se tem uma coisa que nós somos da parte de Deus, eu quero dizer, não pela ordem, mas apenas por algumas citações. Uma delas é servo. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, uma das coisas que você tem que entender é que você é servo. Olha o verso de número 49, por favor. Lembra-te da palavra dada a quem? Lembra-te da palavra dada a quem? Então o que nós somos da parte de Deus aqui? Servo. E qual é a função de um servo? Servir. Da outra parte também, Deus nos faz ser filhos. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Se nós somos filhos da parte de Deus constituído, qual é a função de um filho? Obedecer. E a pergunta nessa noite é: você que é filho, quem levante a mão aqui, quem é? Quem está obedecendo essa palavra? Porque essa palavra, primeiro, ela tem que estar guardada. Você tem que saber o que você é por ela, e agora você tem que reconhecer o que você tem que fazer por ela. Fazer por ela é obedecer, dela guardar, e dela nunca se esquecer, porque ela faz parte de mandamentos. Olha o verso 10 comigo. De todo o meu coração, o que eu fiz? Eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. E por que Deus não quer que a gente desvie dos mandamentos? Porque primeiro, os mandamentos do Senhor, eles não são pesados, eles não são penosos, eles não nos sobrecarregam. Logo, dá para a gente viver com os mandamentos de Deus. E nos mandamentos de Deus tem leveza de vida. E na leveza de vida, saber que é o Senhor que nos sustenta. E quando é o Senhor que nos sustenta, Ele nos faz levar os fardos que é nosso, para que a gente também ajude a levar os fardos dos outros. E levar os fardos dos outros não é pegar o dele e colocar nas suas costas, mas é direcionar que ele pode seguir com esse fardo, que ele pode seguir com essa luta, que ele pode seguir com essa cruz, porque quando ele chegar no final, haverá para ele uma grande vitória. E eu quero aqui nessa noite escutar de vocês, se vocês almejam essa vitória em Jesus, se vocês almejam receber a coroa da salvação em Cristo, ainda que talvez na jornada, no ciclo, na vida, na caminhada, não vai acontecer tudo que vocês querem, mas Deus já tem o que vocês necessitam lá no final, para que a gente possa saber que, verso 12, bendito és tu, ó Senhor, e ensina-me os teus estatutos. Nós aprendemos aqui no ano passado que da parte do Senhor nós temos mandamentos, estatutos e decretos. Todos esses faz parte do que o Senhor nos dá para que a gente tome conhecimento, ore para Ele e viva através dele, para que a gente nunca despreze o que é dele. Porque da parte do Senhor, sabe o que Deus tem para cada um de nós, irmãos, além das bênçãos? Deus tem uma palavra. E sabe o que nós precisamos para esses últimos dias, e talvez está precisando para hoje? Uma palavra. Talvez alguém vai iniciar segunda-feira amanhã aguardando de Deus uma resposta. E esta resposta ela pode até vir por ação,
mas ela antes vai vir por uma palavra. Aprove ao Senhor que nós estamos aqui ouvindo uma palavra, para que essa palavra, quando nós a recebermos, guardarmos no nosso coração. Para quê? Para que a gente não peque contra o Senhor. E o que é pecar contra o Senhor? É errar o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa vida, aquele que nos dará o grande prêmio da salvação, e nele nós faremos parte de uma grande ceia ali no céu. Aquele que é conosco, e mesmo ele já não estando mais no mundo, ele não nos deixou só. E eu quero falar para vocês aqui nessa noite: não permita se sentir só, porque você não está só. Ao seu lado e dentro de você tem alguém. E se você quiser, ainda pode ter mais alguém. Por quê? Se você for aberto a receber, Deus é mais aberto para poder te dar. E hoje Deus está querendo exatamente isso. Eu quero dar para o meu povo a palavra que o meu povo precisa, para que o meu povo não peque contra mim, desprezando a palavra que é minha, que é dada a mim. Porque quando a gente escuta a palavra, mas não toma posse dessa palavra, nas ações que essa palavra pede, a gente está em pecado. Estamos em pecado. E esse pecado, ele não é um pecado contra a igreja, não é um pecado contra os pastores, é um pecado contra Deus. Porque olha só o que está escrito, irmãos, eu quero que você volte comigo de novo, verso 11. Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Como é que eu peco quando essa palavra não está no meu coração? Eu dou lugar à ira, quando eu devo dar lugar à palavra do Senhor que me alivia. Porque a palavra do Senhor, ela também traz alívio. Olha o verso de número 52 ainda desse texto. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolou. Juízos aqui, irmãos, é entendimento. Juízo aqui não é sentença, não é julgo. Juízo aqui é entendimento, é lembrar do que Deus foi, é lembrar do que Deus fez, e ainda mais ainda, é lembrar do que Deus faz. E se tem uma coisa que Deus faz, é dar a nós todos os dias uma palavra de vida. Se nós estamos aqui até agora, é porque Deus ainda tem propósito em nossas vidas e através das nossas vidas. E isso é dado por aquele que é Deus, mas por aquele que Ele fez, Jesus, que a nós nos deu, para que não perecêssemos, não sofrêssemos, mas tivéssemos a vida. Olha o verso de número 15. Em teus preceitos meditarei, e olharei para os teus caminhos. Verso de número 16. Alegrar-me-eis nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então, irmãos, nós temos que esquecer da palavra de Deus. Ela tem que ser uma palavra temporal. Hoje ela é, amanhã ela já não mais é. A palavra do Senhor, ela tem que ser circunstancial. A palavra do Senhor tem que ser aquela momentânea. Eu preciso dela, ela vem. Usei, não preciso mais dela. Será que é isso? Mas é isso que nós estamos vendo nas pessoas. As pessoas estão vindo para Jesus por causa de uma palavra, não para eles guardarem no coração, mas para usá-la em seu próprio favor. E eu quero falar para vocês aqui dessa igreja: não usem da palavra de Deus para o seu favor. Porque se você usar da palavra de Deus ao seu favor, você será cobrado por essa palavra que foi entregue. Amém? Porque se Deus foi fiel para te entregar, Ele quer a sua fidelidade para estar com Ele. Porque quem recebe da palavra, usa da palavra, é abençoado na palavra, mas não quer o autor da palavra, está em pecado contra Ele. E há uma distinção que Ele faz. E é sobre essa distinção que eu também quero dizer. Se teve uma coisa que Jesus mais teve aqui na face dessa terra, foi seguidores. Por onde ele ia, inúmeros seguidores chegavam. E a cada dia aumentavam. Sabe o que está havendo hoje nas mídias? Seguidores. Sabe qual é a maior motivação de todas as mídias, de pessoas de qualquer tipo de atuação? Seguidores.
Porque quanto mais seguidores eu tenho, mais eu sou visualizado pelo que eu sou. E não era isso que Jesus queria com ele. Porque não eram seguidores que faziam sentido. Jesus estava interessado em outro tipo de pessoa. Em outro tipo de pessoa a qual ele queria estabelecer. Junto com isso, abra comigo, por favor, a sua Bíblia. No livro do Evangelho de Lucas, e o capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. A partir do verso de número 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu. Percebe aqui como é que Jesus está querendo o povo que é dele? Percebe aqui como Jesus quer você para ele? Jesus nos quer como discípulo, não como seguidor. Porque acompanha o texto comigo no verso 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se ele disse. Eu quero estabelecer o primeiro ponto aqui desse texto, que é da parte de Jesus. O primeiro ponto aqui desse texto é que no verso 26, Jesus estabelece critérios, amém, queridos? E quais são esses critérios? Ele está dizendo: se você não aborrecer a seu pai, nem a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse é o critério que Jesus está estabelecendo. Mas Jesus está falando isso para quem, gente? Para uma grande multidão. Porque enquanto a multidão seguia, ele queria perto dele discípulos. Porque discípulo aprende, seguidor só vai. O que tem de crentes seguidores que vão, que vêm, que recebem e não fazem nada em cumprimento à fidelidade daquele que te entregou. Porque há da parte de nós, gente, uma restrição em que nós temos que ter com ela como um ponto de atenção. Tem que haver em nós um entendimento para que da parte do Senhor nós temos que fazer aquilo que Ele estabelece lá em Hebreus 10, 25. Eu gostaria que nós fôssemos lá. Hebreus capítulo 10, e na sequência a gente volta para esse texto. Hebreus capítulo de número 10. E a partir do versículo de número 25, que diz exatamente o que, irmãos? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ou seja, em outras traduções, não deixem de congregar, como é costume de alguns que congregam. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Você congrega, irmão? Quem está aqui nessa noite aqui com a esposa? Você congrega para Jesus? Você está aqui por causa de Jesus? A motivação sua é Ele? Você está vindo aqui por causa dele? Você está aqui ainda com tudo por Ele? O seu amor de estar aqui cultuando a Ele é para Ele? Então faça isso, congregue, como é costume de alguns, porque aqueles que não congregam não conhecem o que você hoje conhece. Logo, eles não têm o que você tem. Então, quanto eles não vão conseguir fazer o que você pode fazer. E o que você pode fazer? Você pode vir aqui, cultuar o Senhor, adorar ao Senhor, receber uma palavra do Senhor, guardá-la no seu coração, viver essa verdade e tomar posse das bênçãos que já estão liberadas. Esse é o que entende, esse é o que tem juízo, é esse que observa que ele tem que ser, da parte de Deus, discípulo. E eu quero que vocês voltem comigo lá no texto
Lucas capítulo 14. Então Jesus ele começa dizendo para a multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeira regra que aqui eu compartilho com essa igreja: a verdade tem que ser dita. Amém? Amém? A verdade tem que ser dita. E que verdade é essa? Para você ser discípulo, tem condições para isso. Porque se você não aceitar essas condições, muito prazer em seguir. Só vem e segue. Porque quando você segue, você chegou, veio, ouviu, não guardou, foi embora e viveu o que ele não te deu. E tem muitos crentes não vivendo as promessas de Deus. Tem muita gente não vivendo, desfrutando das bênçãos de Deus. E quando vê vocês, porque vão ver vocês sendo abençoados, vão ver vocês recebendo as bênçãos de Deus, vão desejar que essas bênçãos na vida de vocês cessem, porque eles vão nascer neles e no coração deles uma grande inveja sobre você, porque eles não querem o que você quer, e tem muitos que estão querendo o que eles querem. Ter uma vida descompromissada com Deus, quando nós estamos buscando uma vida compromissada com Deus. A minha e a sua vida deve ser compromissada com Deus. Você tem que vir para cá por causa de Jesus. Você tem que ser o que Jesus pediu que você fosse. Você tem que obedecer o que Ele te entrega. Você tem que guardar no seu coração aquilo que Ele te dá. Você tem que ser aquilo que Ele estabelece que você seja. E nisso, as suas emoções não podem dar razão a um sentimento. Porque o nosso sentimento ele tem que ser abaixo do sentimento de Jesus. Porque quem coloca no sentimento que temos, pai, mãe, esposa, esposo, filhos e até irmãos, e até irmãs, e até a sua vida, mais do que de Jesus, não pode ser discípulo dele. E quem não entende, não aceita isso, mais uma vez, prazer em conhecer o seguidor de Jesus. Eu quero conhecer e conviver com discípulos de Jesus, para aprender junto com vocês, discípulos de Jesus. O nosso amor, quem tem amor aqui, irmãos? Quem tem pai, quem tem mãe, você tem amor pelo seu pai? Quem tem filho aí, quem tem amor pelo seu filho? Quem tem esposo aí, tem amor pelo seu esposo? Quem tem esposa, tem amor aí pela sua esposa? Quem tem a sua vida, você tem amor pela sua vida? Se todo esse amor estiver acima do de Jesus, está errado aí. Porque o amor de Jesus tem que ser maior do que esse. Porque Jesus não está dizendo para a gente não amar. Ele só está dizendo que ele tem que ser a prioridade nesse amor. Nesse amor. Para que a gente possa ceder aquilo que ele estabeleceu que nós fôssemos discípulos. Porque todo discípulo, sabe como é que ele vai começar a vida dele cristã? Aborrecer. Ou vocês acham que vocês não estão aborrecendo lá na família de vocês? Ou vocês acham que em algum momento na família de vocês tem alguém que fala: nossa, agora que virou crente, está metido, está besta, não conversa mais com a gente, nem toma mais uma conosco, nem ouve mais uma moda com a gente, nem vai mais lá onde nós íamos, sabe? Não quer nem saber mais de sentar perto da gente, ficou bobo. E aí, gente, a gente começa a ser incomodado, porque nós estamos incomodando, porque começou em nós um aborrecimento. E se eu pegar e anular tudo isso, falar: nossa, eu tenho que priorizar meu pai, eu tenho que priorizar minha mãe, eu tenho que fazer primeiro pelos meus filhos, eu tenho que dar atenção maior à minha esposa e ao meu esposo. Eles têm mais sentimento do que eu tenho que ter com Deus. Irmãos, tem gente assim. E Jesus está dizendo que quem é assim não pode ser discípulo. Porque para ser discípulo a gente tem que entender que Deus quer de nós aquilo que nós temos que dar a Ele. E eu pergunto para vocês nessa noite: quem aqui está dando para Jesus aquilo que é dele? No seu sentimento, nas nossas emoções. Quais têm sido as desculpas para não congregar e cultuar colocando mãe, pai, filho, filha, irmão ou irmã no lugar dele?
Quando ele estabelece 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, 24 horas por dia, isso aqui é 1 hora e meia. Quando nós colocamos outras prioridades emocionais no lugar daquela que deve ser racional, não somos discípulos, estamos sendo apenas seguidores. E olha ainda o verso número 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, também não pode ser meu. Mas Jesus, tem como eu ir sem eu levar a minha cruz? Não. Você tem que vir trazendo a sua cruz. Mas essa cruz vai me atrapalhar. Não, meu irmão, com essa cruz você tem que seguir. E quem é essa cruz? É aquela que Deus permitiu que você tivesse e agora levasse. Então, gente, não anulem aquilo que Deus estabeleceu para você poder suportar e carregar. Porque no suporte, Ele te dá força. E na jornada, Ele é com você. Quando todos te abandonarem, Ele estará lá, fiel do seu lado. Quando ninguém estiver mais ao seu lado, Ele vai estar do seu lado, acolhendo o seu choro, as suas lágrimas, colhendo tudo e te dando uma alegria em cada amanhecer. O choro vai durar uma noite, mas toda manhã virá sempre a alegria. Mas eu preciso entender que eu tenho que ser discípulo e não seguidor. Porque, gente, para Jesus, Ele não vai interessar em seguidor. Porque seguidor, sabe o que eles querem, irmão? Apenas o que Jesus dá. O discípulo não. O discípulo, ele quer o que Jesus é. Se ele fizer, ele é. Mas se ele não fizer, ele continua sendo. Logo, não importa que seja a minha vontade, mas importa que seja a vontade dele. Porque a vontade dele é melhor e maior do que a minha. Ainda que a minha, eu gostaria que ele fizesse. Mas se ele não fizer, eu vou apenas segui-lo ou eu vou continuar sendo discípulo? Eu vou deixá-lo na caminhada ou vou continuar na jornada? Porque o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que, quando recebe a palavra, guarda ela no coração, obedece aquela palavra até o fim, e por ela ele se resiste a tudo e a todos. Esse é o discípulo. Vamos ainda ao texto, verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos, para ver se tem com que há de acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a pondo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que Jesus está dizendo aqui? Se você agora diz que é, você não pode voltar atrás, porque quando você volta, você vai ser zoado, zombado, você vai ser ali ridicularizado por aquilo que você disse que era e na verdade você nunca foi. Logo, não tenha suas emoções simplesmente só por ter, mas tenha razões suficientes para ser o que Deus quer que você seja. Seja racional num culto como este, para entender que Deus tem para você planos de bênção, mas nesses planos de bênção nós temos que estar amplamente estruturados na palavra dele, para não ir pela emoção como muitos vão. Até para a gente servir ao Senhor tem que haver planejamento. E planejamento para quê? Se eu não posso ir todos os dias, eu vou me planejar pelo menos para ir um dia. Porque para Jesus não quer dizer que a quantidade que vale a pena, mas aquela qualidade, quando você for, é ela que vale a pena. Então, para alguns fala o seguinte: você não pode ser um crente domingueiro. Eu já mudo essa convicção. Você pode ser um crente domingueiro, mas é aquele crente domingueiro que pega a palavra no domingo, toma posse dela no domingo e vive ela a semana toda. Amém, Deus. Amém. Copiou aí? Vai viver essa palavra a semana toda. Ela vai fazer você ruminar essa palavra a semana toda. E quanto você mais rumina, mais desejo você tem. Para quê? Para voltar no domingo e querer mais. Quem aqui quer mais de Deus? Amém. Então, irmãos, não se fiquem assim tristes quando alguém fala: nossa, você parece aquele crente domingueiro. Você tem que ter compromisso com o Senhor todo dia, sim, todo dia. Mas naquilo que você recebeu naquele dia. Se hoje é domingo, a semana começa hoje. A partir de amanhã já é o segundo dia.
Então que no segundo dia, usufruto que você recebeu no primeiro dia. E você está recebendo hoje, no primeiro dia, uma palavra. Guarde essa palavra no coração e vive ela durante toda a semana. Porque quanto mais você viver essa palavra toda semana, mais essa palavra vai te dar edificação ao que Deus tem para você poder receber da parte dele, bênçãos que já estão liberadas. Bênçãos que já estão liberadas. Esse negócio de muitas vezes pessoas que falam, eu vou pela fé, e faço pela fé, e compro pela fé, e vou pagar pela fé. Aí, meu irmão, tudo isso está fora de um planejamento. E nesse planejamento você não dá conta de honrar com seus compromissos. E quando você não honra com seus compromissos, seu nome vai ser colocado aí para todos dizendo, mas ele não é crente, não é ele, não é ela. Ainda tem alguns que dizem que tem a fé de Abraão. Quem tem a fé de Abraão aqui, gente? Alguém tem a fé de Abraão aí, gente? Porque na fé de Abraão ele mentiu sobre Sara. E ainda tem gente que diz que quer ter a fé de Jó. Quem tem a fé de Jó aí, irmãos? Em pegar na primeira alça do caixão e sepultar o primeiro filho? Ou alguém quer ter a fé de Davi? Tem alguém que quer ter a fé de Davi? De ao invés de estar na luta, foi para o maltento para ver o quê? Uma mulher que iria com ela cair em pecado e herdar em sua família toda uma espada que ali nunca mais se apartará. Então Jesus quer que você seja discípulo. Discípulo. Jesus quer que nós sejamos discípulos. Aquele que vai planejar, aquele que vai fazer planejamento, aquele que não vai usar de vã, eu faço pela fé porque, a palavra diz que o justo vive pela fé, então eu vou comprar pela fé. E vai pagar com o quê? Com a vergonha? Com o escárnio dos outros? Com a zombaria? Se planejem, porque Jesus quer que nós sejamos também planejados, até para vir ao culto. Façam tudo em casa em concordância para poder vir debaixo de uma obediência. Não vá de qualquer jeito, não sai de qualquer jeito, como se fosse assim, eu vou e qualquer coisa eu oro para o Senhor para ele entrar com o juízo. Não, irmão, o juízo tem que começar com você, de entender que se você é homem, você é provedor, e se você é mulher, você é auxiliador. Amém? Deus te fez com cumprimento de propósito. Nesse propósito você tem uma missão, tanto você mulher quanto você homem. E mais ainda para os homens. Cadê os homens aqui dessa noite? Amém. Vocês são sacerdotes. E no seu sacerdócio, Deus vai cobrar de vocês toda a incumbência que foi dada. Então não adianta ser só seguidor. Deus quer que você também seja discípulo. Discípulo. Olha o verso de número 30. E dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho? E aí, Nilton, as pessoas estão agindo pelo seu impulso emocional, sem pedir ao Senhor conselho. Gente, você sabe o que estão entrando dentro das igrejas hoje? Terapia emocional, tratamento emocional, cura emocional, libertação emocional. Tudo que tange o campo emocional. Sabe por quê? Porque todos estão adoecendo emocionalmente. E sabe qual é a doença da emoção desses últimos tempos? A ansiedade aflorada que pode ser aliviada com a palavra guardada no coração. E qual é essa palavra? Espero no Senhor com paciência. Está no Salmo 40 isso? Quem está vivendo isso? Porque a ansiedade às vezes fala mais alto e eu quero imediatismo. As pessoas estão vivendo imediatismo. Sabe o clique? É como a gente diz na área de TI, o plug and play, o conecto e uso. E Deus está falando, quando eu conectar com você, é eu que vou te usar. Não é você que quer me usar. Quando eu me conectar com você, eu vou te usar, diz o Senhor. Não é você que vai me usar, você, achando que eu vou fazer no seu tempo, no seu jeito, da sua forma, no seu querer e no seu momento. Você que tem que entender que sobre você sou eu. E ainda sobre você estou
Isso é ser discípulo. Isso não é ser seguidor. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que os seguidores mais queriam, pastor Essenias? O pão. Tem pão? Tem. Então eu fiz. Tem pão? Tem. Eu fiz. Não tem pão? Ah, então eu vou embora. Porque o que eu quero é pão. E Jesus está dizendo o que na sua palavra? Eu sou o pão da vida. Não. Eu quero pão. Aí Jesus vem e fala o quê? Eu sou o pão da vida. Ô Zé, peraí, você não está entendendo. Eu quero pão. E aí Jesus volta de novo e diz o quê? Eu sou o pão da vida. Todo aquele que beber e comer de mim nunca terá mais fome nem sede. Mas eu quero o pão. Quem é este? Seguidor. Nós não sejamos seguidores, meus irmãos, mas que possamos ser a todo momento discípulos. Discípulo aprende, gente. Escuta, discípulo anota, discípulo medita naquilo ali, discípulo obedece, discípulo pratica. Sim ou não, gente? Discípulo tem dúvida? Tem ou não tem? Tem. E cabe ao mestre tirar as dúvidas do discípulo? Sim ou não? Sim. E uma vez que o mestre tirou as dúvidas do discípulo, e o discípulo fala, entendi, pode ele agora errar? Não. Agora, o que nós temos sido? Seguidores ou discípulos? Nós estamos pedindo ao Senhor que nos ensine ou apenas queremos o pão que Ele dá, quando talvez Ele pode não dar, ou talvez Ele nem vai dar, porque Ele quer que primeiro entendamos que temos que ser discípulos. Tem bênçãos liberadas, gente? Mas talvez nem todos vão receber. E eu aqui como pastor dessa igreja, não quero enganar ninguém. Não quero que ninguém chegue ali depois e fale, o pastor falou que prometeu que ia ter bênção para mim e não teve. Quem falar isso, eu já tenho até a pergunta para fazer. Quando Deus estabeleceu que tinha bênçãos liberadas, quem era você? Seguidor? Sim. Porque se você for seguidor, está aí o resultado. Agora, se você for discípulo, essas bênçãos vão chegar para você. Você vai ver cada bênção chegando na sua vida. Amém? E com isso, irmãos, eu quero que vocês voltem aqui no texto comigo, quando Jesus está dizendo, verso de número 32, de outra maneira, aliás, no verso 31 ainda, ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho? E aí eu falo novamente para essa igreja, tome conselho, gente. Tome conselho de homens e mulheres de Deus. Você que talvez tem pessoas mais idosas na sua casa, tome conselhos lá. As mais idosas ensinem as mais novas. Busquem conselhos, mas com homens e mulheres de Deus. Não busquem conselhos com quem vocês estão vendo aí, onde muitos estão indo aí, gente, buscando conselhos, sabe com quem, irmãos? Buscando conselhos com coach, sabe? Buscando conselho aí com pessoas que vão colocar você, não para viver o tempo de Deus, mas colocar você para poder se lançar onde Deus está pedindo que você primeiro aprenda. Logo, eu quero com isso dizer que peça conselho, ouça conselho, guarde o conselho e faça um ressignificado pelo conselho. Há uma palavra que é muito dita chamada ressignificar. O que é ressignificar? Eu olhar para dentro e ver, peraí, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso melhorar e como eu vou fazer para isso. Logo, quem está dentro de você? É Ele que vai te ajudar nisso. Amém? O coach pode te ajudar? Pode, claro. Não tem problema nenhum, nada contra, até porque, você que sabe aqui já disse, eu sou formado nisso. Eu fiz 2 anos e meio desse curso. O curso é top, mas Jesus é mais top. É mais top. Porque o curso me impulsiona a ser, mas Jesus me afirma com isso. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Eu preciso não ser impulsionado, eu preciso estar posicionado em Cristo. Quem você é, filhos? Você é servo, você é filho, você é obediente. E quando a gente junta tudo, você é discípulo. Verso de número 33, eu já estou caminhando para o encerramento. Assim, pois, qualquer de vós
que não renunciar a quanto tem. Mais uma vez, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está querendo aqui renunciar. Jesus está querendo que nós renunciemos. Gente, tem muita gente aqui que tem o eu. E é esse eu que Jesus está falando, renuncia a ele. Para agora o eu sou, fazer uso dessa vida, desse corpo, dessa alma, dessa pessoa. Assim, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra de ordem dessa noite para essa semana que nós vamos viver. Renúncia. Vamos aprender a renunciar. Mas por quem? Por Jesus. Para quem? Para Ele. E por quê? Porque é Ele. Amém? Com Jesus, irmão, nós podemos renunciar ao vício, nós podemos renunciar àquele pecado, nós podemos renunciar àquela prática errônea, nós podemos renunciar aos pensamentos emotivos, nós podemos renunciar àquilo que nos coloca como Jesus em segundo lugar, quando Ele tem que ser o primeiro. Nós podemos, irmãos, renunciar, porque é isso que Ele quer ver de nós, para que nós possamos ser dele verdadeiros discípulos. Porque Jesus quer ver em nós como verdadeiros discípulos. Mais uma vez, Jesus quer ver em nós verdadeiros discípulos. Porque quando nós somos discípulos, meus irmãos, tudo que fizermos o Senhor vai se agradar. Eu quero encerrar com esse texto. Acompanhe comigo em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo de número 15, a partir do verso de número 8. Mateus capítulo 15, a partir do verso de número 8. Todos acharam? Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem é esse povo? Seguidores. Porque os discípulos honram a Jesus na obediência da palavra. Porque quem não obedece pela palavra são seguidores. E quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Ele está dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o versículo de número 9. Mas em vão me adoram. Seguidores vêm, pastora Senira, choram na presença de Deus, derramam suas lágrimas, ajoelham, faz tantos votos, faz tantos gestos, até recebem a palavra. Mas como eles não guardam, tudo que eles fazem em vão. E quem está dizendo isso é o próprio Jesus na sua palavra. Verso de número 9. Mas em vão me adoram. Quem são esses? Seguidores. Quem tem sido esses? Seguidores. Eu quero saber se eu estou pregando para discípulos de Jesus aqui. Ainda no verso de número 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do homem. Seja crente de alto impacto, coach. Seja crente que faça acontecer, coach. Seja crente que tudo tem que caminhar para a motivação, para a sua realização, coach. Seja o centro da vontade de Deus, coach. E aí a gente chora. E a gente abre o coração. E a gente fala: nossa, que palavra abençoada. Me colocou para cima. Saí voando. Seguidor. Seguidor. Discípulo é aquele que fala: enquanto eu não entender que se eu aborrecer meu pai,
minha mãe, minha esposa, meu esposo, meus irmãos, até a mim, por causa dele, eu não consigo ser o que ele quer ser. Fica de pé, em nome de Jesus. Terça-feira, grupo de ensino da palavra de Deus. Quarta-feira, GC de consolidação na casa irmã Cida. Irmãos, para quem não sabe aqui, a gente está aberto aos nomes, mas na cidade de Jardim nós estamos chamando de GC da Laje. O irmão Edinaldo mora lá na Laje, irmãos. Né? Glória a Deus por isso. Mas está aberto a nomes aí. E ao GC de mulheres também está aberto aos nomes, como de homens também. Porque a partir de maio, nós já vamos estar com um novo nome para os GCs. Então comecem aí mulheres, comecem homens aí, que em breve nós vamos estar mudando esse nome de GC. Amém? É a direção que o Senhor tem para nós. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, e essa igreja diz: amém. Cumprimenta aí o meu irmão, vai viver a melhor semana aí da sua vida. Deus te abençoe e te guarde.